Meus irmãos, paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos a esse primeiro trimestre da Escola Bíblica Dominical. Nós estaremos comentando, nesse momento, o subsídio da escola, aliás, da lição bíblica dos jovens. Nós falamos aqui do estúdio da Rota 146 e eu tenho certeza que esse projeto já tem sido uma bênção para muitas vidas e que nesse novo trimestre ele virá ainda mais carregado de bênçãos e de muito aprendizado para nós. Portanto, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, comentar a sua opinião, dar um feedback do que você achou dessa aula e também compartilhar esse vídeo para que a obra de Deus cresça cada vez mais. O tema da lição, como um todo, é o padrão bíblico para a vida cristã, caminhando segundo os ensinos das Sagradas Escrituras. Na primeira lição, nós veremos sobre a realidade da fé cristã, que é inclusive a lição que nós falaremos hoje. Na segunda lição falaremos sobre a realidade do Deus da Bíblia, então comentaremos sobre o ser ou a pessoa de Deus. Na lição 3 falaremos sobre a martiologia, a realidade bíblica do pecado, o que a Bíblia diz sobre pecado, a realidade bíblica da salvação na lição 4, e na lição 5, a realidade bíblica da santificação cristã. Na lição 6 falaremos sobre a realidade bíblica do cuidado com o corpo, uma lição que com certeza vai ser de muita edificação, porque essa teologia, a teologia do corpo, tem tomado uma demanda muito grande no nosso contexto. É importante nós falarmos sobre isso. Na lição 7 falaremos sobre casamento, a instituição que tem sido muito ameaçada na atualidade. Na lição 8 falaremos sobre a realidade bíblica do trabalho, o que a Bíblia diz sobre trabalho, se o trabalho é uma maldição, se é uma bênção. Diante de muitas perspectivas sobre trabalho, precisamos analisar o que a Bíblia diz sobre isso. Na lição 9, a realidade bíblica das finanças, como que a Bíblia nos instrui a tomar conta do nosso dinheiro, né? Administrar o nosso dinheiro. Então, a Bíblia num sentido ainda mais prático, até nos meios seculares da vida. A lição 10, a realidade bíblica do Senhor Jesus Cristo, então, uma questão de cristologia. Já que na última lição, inclusive, nós falamos sobre doutrina, mas nós não nos aprofundamos em nenhuma doutrina bíblica em si. Por exemplo, nós falamos sobre a perversão da doutrina, o que isso traz. E agora nós vamos nos aprofundar em algumas doutrinas. Então, na lição 2 já falaremos sobre Deus, então sobre teontologia, na lição 3 sobre a martiologia, na lição 4 soteriologia, e assim vai indo. Na lição 12 falaremos sobre cristologia. Então nós traçamos um panorama, o que é doutrina, a definição, o conceito, o que a ausência de doutrina causa, e que a igreja não pode sobreviver sem isso. E agora nós falaremos sobre algumas dessas doutrinas bíblicas ao longo dessa lição. A lição 11 é a realidade bíblica da nossa esperança. Qual é a esperança do cristão? A lição 12 é a realidade bíblica do evangelho na cultura, como que o cristianismo se relaciona com a cultura. A lição 13, a realidade bíblica de uma fé que faz a diferença. Nessa primeira lição, nós vamos falar sobre a realidade bíblica da fé cristã. E nós precisamos ter algumas certezas sobre isso. Então, o nosso texto principal se encontra em Isaías, no capítulo 55, no versículo 3, que diz assim: Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. O resumo da lição é: a fé cristã permanece sendo relevante e necessária para a humanidade. Como nós já temos feito aqui, dessa vez o Romilson não está conosco, mas nós faremos uma exegese do texto bíblico. Então, o nosso texto bíblico se encontra em João, no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 1, dos versículos 14 e 18, e um segundo texto no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 17, versículos 14 a 17. Então, o primeiro texto de João, capítulo 1, no versículo 14, diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Agostinho, ele conta no 7º livro das Confissões, que muito antes da sua conversão, ele conheceu alguns tratados escritos pelos teólogos, aliás, escritos pelos filósofos e teólogos neoplatônicos. E ele disse que nesses escritos que ele conheceu,
ele disse que ele pôde ler que Deus, o Verbo, não nasceu de carne nem de sangue, nem da vontade de homem, nem da vontade da carne, mas de Deus. Mas que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, isso ele não leu ali. Então eles falam sobre a divindade, a deidade de Jesus, mas negam-se a proclamar ou a dizer que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Eles rejeitam totalmente essa ideia. Então, as diferenças que o evangelista João e os neoplatônicos têm são mais relevantes, inclusive, do que as suas semelhanças. Porque se uma doutrina contradiz a outra, ou se esse campo doutrinário existe, nesse campo doutrinário existem algumas verdades e algumas mentiras, significa que esse campo doutrinário é incorreto, é herético. Porque veja que não há como haver dentro de um pensamento bíblico verdades que contradigam umas às outras. Isso é impossível, considerando que a teologia, a Bíblia Sagrada, aquilo que a Bíblia diz vem do próprio Deus, é impossível que ele se contradiga. Portanto, as nossas diferenças com esses neoplatônicos são mais significantes do que as nossas semelhanças. Nesse sentido, a gente vê que o Tratado de João é um grito contra os neoplatônicos, assim como o de Mateus é um grito aos judeus, assim como o de Marcos aos romanos, assim como o de Lucas aos gregos e gentios. João é um grito aos neoplatônicos que negam totalmente, ou aqueles que negam a divindade de Cristo, ou aqueles que negam a sua encarnação. Então é por isso que ele está dizendo: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então a verdade da encarnação de Deus protege as doutrinas cristãs que dizem respeito ao Pai, ao homem e à pessoa de Jesus. João estava sendo contra o neoplatonismo. Precisamos ter isso em mente. O Verbo se fez carne, a encarnação de Jesus é uma realidade bíblica. João diz isso com todas as letras. Note a expressão "e habitou entre nós". A palavra habitou, nesse caso, vem do grego skeno, ou skene, que volta ao tabernáculo. Na Septuaginta, inclusive, skene é utilizado para o tabernáculo. Nós sabemos que, em Êxodo, no capítulo 25, no versículo 8, temos uma referência direta ao tabernáculo. Ele foi erigido por ordem de Deus, a fim de que fosse a sua morada com o seu povo. O que é interessante é nós olharmos para Cristo como o tabernáculo perfeito. Em muitos momentos, Deus estabeleceu tendas de encontro, Deus estabeleceu templos, Deus estabeleceu também tabernáculos. Todavia, Cristo é o cumprimento dessa morada de Deus, ou melhor, ele é a plenitude da glória de Deus revelada. E isso Paulo diz também com todas as letras na sua carta aos Colossenses. Ele diz que Jesus é a imagem impressa de Deus. No versículo 15 está escrito que João testificou dele e clamou, dizendo: "Este era aquele de quem eu dizia, o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu." Aqui nós temos um prólogo ao versículo 30, em que João Batista entra em cena. Então João ele antecipa esse fato para falar sobre, inclusive, para falar sobre o Verbo. Ele diz que João testificou dele, que ele disse que este era aquele de quem eu dizia quando Jesus iniciava o seu ministério. O que vem depois de mim, porque por ordem de nascença Jesus veio depois, é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. A construção aqui no grego nos permite entender que João não estava apenas querendo dizer: olha, ele nasceu depois de mim, mas ele existe ou ele é antes de mim, porque Jesus não tem um princípio. Jesus é um ser incriado e eterno. É isso, inclusive, que João está querendo dizer. Mas a construção grega não é apenas sobre a eternidade ou o verbo incriado, mas é sobre o verbo que comanda todas as coisas. A construção nos permite fazer essa afirmação. João está dizendo: ele veio primeiro do que eu, não só por ordem, porque eu vim depois do verbo, já que ele é eterno, mas ele manda, ele tem supremacia sobre todas as coisas, ele tem a primazia de todas as coisas, inclusive sobre mim. Então ele estabelece também um conceito da soberania de Jesus. No versículo 16 está escrito que "e todos nós recebemos da sua plenitude com graça sobre graça". Graça sobre graça, meus irmãos, é uma expressão muito difícil de compreendermos. Os maiores teólogos, inclusive, divergem sobre isso. F.F. Bruce, Joseph
Mayfield, do comentário bíblico Beacon, o segundo é do comentário bíblico Beacon, F.F. Bruce, ele faz um comentário também sobre João. Eles dizem que graça sobre graça tem um tom de abundância. É como se fosse um oceano cujas ondas sobrepõem-se umas às outras. Então, que a graça de Deus, como disse Robertson, inclusive, Mayfield ele faz essa citação de Robertson, que foi um grande teólogo do Novo Testamento grego, e Robertson dizia que a graça de Deus é como um maná que se renova a cada manhã. Então eles dizem que a graça sobre graça tem esse tom de abundância. Porém, J. Carson e alguns outros teólogos, eles se opõem a essa ideia dizendo que a graça de Deus, no contexto veterotestamentário, é a lei. Então, que ainda que no Novo Testamento nós temos a graça como sendo o evangelho em Jesus, inclusive, é isso que João está dizendo, mas que a lei também é um ato da graça de Deus. Essa informação, aliás, essa perspectiva não é errada, não é incorreta. E que graça em lugar de graça, porque é isso que é a expressão grega, inclusive, anti significa no lugar de. Então, quando João está dizendo graça sobre graça, ele está dizendo graça anti-graça. Então, graça no lugar de, no sentido de sobrepor-se mesmo. Pode significar abundância, como pode significar a graça de Cristo por meio do Evangelho ou por meio do seu sacrifício vicário, que substitui as instituições mosaicas a partir da lei. Então essas são as duas perspectivas sobre este versículo. Mas a parte importante é que nós recebemos também da sua plenitude. Então nós recebemos, através do seu sacrifício, vimos a sua glória, nós recebemos do seu ministério e do seu poder. No versículo 17, inclusive, é nisso que está pautado o argumento daqueles que defendem a ideia de J. Carson. Porque a lei foi dada por Moisés. Então, ele meio que está explicando o versículo 16 no versículo 17. E é por isso que surge a concepção de que graça sobre graça é a graça do evangelho que vem sobre a lei. Por quê? Porque a lei foi dada a Moisés. A graça e a verdade vieram por Cristo. Mas nós não falamos que essa concepção está incorreta ou correta. Mas há uma verdade ainda que, desprezando ou adotando essa linha exegética, há uma verdade no versículo 17. A lei foi dada por Moisés, e a lei não deixa de ser importante. O próprio Cristo aceitou a inspiração da lei, que a lei é fidedigna. Entretanto, Cristo é o cumprimento dessa lei. É justamente isso que João está querendo dizer. Cristo é a supremacia da lei, conforme ele já vem dissertando aqui no capítulo 1 de João. E no último versículo dessa perícope, o versículo 18, Deus nunca foi visto por ninguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Ninguém nunca viu a Deus, mas conforme o autor da carta aos Hebreus até comenta, no princípio Deus falou por meio dos pais, por meio dos profetas, mas agora nos falou por meio do Filho. E contrastando isso também, ou melhor, complementando isso com a carta de Paulo aos Colossenses que nós já citamos, ele é a imagem impressa do Deus Todo-Poderoso, a encarnação de Deus, conforme o versículo 14 dessa perícope. Agora, brevemente, sobre João, capítulo 17, dos versículos 14 a 17. Nós gastamos um pouco mais de tempo no capítulo 1, porque existem muitas coisas, muitas linhas, muitas perspectivas exegéticas e muita teologia concentrada nesse texto. Mas, rapidamente, sobre João, capítulo 17, dos versículos 14 a 17. Versículo 14 diz o seguinte: Deles a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Então aqui Jesus está intercedendo pelos seus discípulos, ele está orando ao Pai por eles. E ele diz, eu lhes dei a tua palavra. E aí você percebe que a igreja é baseada no ensino apostólico. Isso nós vemos em Atos dos Apóstolos e a tradição apostólica sendo conservada pela igreja ao longo dos anos. E no que se origina o ensino apostólico? Nas palavras de Jesus, nas palavras de Deus. Deles a tua palavra. Entretanto, o mundo os odiou. Jesus já está falando sobre o cenário daquele momento e também sobre o cenário que viria de perseguição contra a igreja. No versículo 15, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Versículo 16, não são do mundo, como eu do mundo não sou. Então Jesus fala sobre a nossa morada e a nossa origem. Eles não fazem parte desse cenário caótico que está impregnado no mundo, nesse pecado ou nessa apostasia.
No versículo 17, Jesus diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Você percebe que os apóstolos sofreram pela verdade, mas que essa verdade deu força para eles. E que agora essa verdade, a verdade da palavra de Deus, é aquilo que os santifica, é um agente purificador para eles. Precisamos da palavra de Deus. Não apenas num tom doutrinário, não apenas para aprendermos e ensinarmos, para pregarmos, mas sobretudo para nos santificarmos diante dessa verdade. Nesse primeiro tópico, nós vamos falar sobre a origem da fé cristã. Então, sobre o cristianismo e a sua origem. O autor diz que, partindo de uma perspectiva histórica e bíblica, a fé cristã se origina com a primeira vinda do Senhor Jesus Cristo a este mundo, a fim de comunicar o seu evangelho e cumprir as profecias acerca de sua chegada para salvar os pecadores. Então, o primeiro princípio que devemos estabelecer é que o evangelho vem de Cristo e da sua primeira vinda, ou do seu ministério terreno, conforme nós já vimos também na exegese do texto de João, capítulo 17, eu lhes dei a tua palavra. Quando Jesus está orando ao Pai, ele diz, eu dei a quem? Aos discípulos a tua palavra. Nós recebemos essa palavra através do ensino apostólico e da conservação da tradição cristã que se iniciou no ministério de Jesus, no qual ele instruiu, ensinou e falou sobre coisas concernentes ao reino de Deus. A mensagem de Jesus é muito interessante e precisamos considerar também alguns aspectos que têm se levantado sobre a mensagem de Cristo, inclusive alguns aspectos considerados por nós heréticos. Sobre esse Jesus, ele era judeu, veio de família judaica, foi instruído nos costumes e ensinamentos da religião judaica. Isso nós não podemos negar. Entretanto, algumas pessoas se questionam se ele planejava criar a igreja, criar todo esse sistema que nós conhecemos hoje. Entre essas pessoas estão Albert Schweitzer, que via Jesus como obcecado com a ideia do iminente fim do mundo, e que por isso, inclusive, ele morreu, enquanto Rudolf Bultmann via ele como um profeta desafiador. E assim surgem muitas perspectivas. Alguns consideram Jesus como um fanático, como um louco que morreu por causa de uma perspectiva ou de um sonho, de um projeto, enfim. Inclusive, a tradição judaica, alguns aspectos da tradição judaica enxergam Cristo nesse princípio. Um louco, um lunático que se levantou, ou um herege dotado de blasfêmia para falar contra aquilo que Deus estabeleceu no passado. Entretanto, meus irmãos, não foi bem assim. Na verdade, não foi nada assim. Jesus não era um obcecado, Jesus não era um louco, e a igreja estava, sim, na mente de Cristo. Isso nós vemos, por exemplo, quando ele dá o seu Espírito Santo aos discípulos. Em Atos capítulo 1, Jesus diz, olha, vocês precisam ficar em Jerusalém, vocês precisam se unir em oração, e assim eu vou derramar o meu Espírito sobre vocês. E outro aspecto importante é, se Cristo não estava se agradando com o rumo que a igreja seguia, por que o Espírito Santo continuava sendo derramado sobre as pessoas? E por que o Espírito Santo continua sendo derramado sobre nós hoje em dia, sendo que Deus não se agrada do rumo que a igreja tomou, ou se isso nunca esteve na mente de Cristo? Essa ideia não é paradoxal, essa ideia é contraditória, dizer que Cristo nunca quis estabelecer religião ou igreja. Tudo começou em Israel, onde Jesus trouxe o seu evangelho. Como nós dissemos, ele era judeu, criado em família judaica, nascido também em Israel. E, inclusive, o evangelho se inicia em Jerusalém. Isso também é um fato, nós vemos isso em Atos dos Apóstolos. Eles recebem o Espírito Santo em Jerusalém. E só a partir de Atos, no capítulo 8, o evangelho começa a se espalhar a partir da diáspora por meio de Paulo de Tarso, ou Saulo de Tarso. Não que seu nome tenha sido trocado, mas que naquele contexto o texto trata ele como Saulo de Tarso. Então, meus irmãos, em Atos capítulo 8, o evangelho ou os crentes são dispersos, então a diáspora, a primeira diáspora da igreja, e o evangelho vai chegando a Samaria, a Judéia. Em Atos capítulo 9, Paulo se converte, aí o evangelho já vai caminhando para os gentios, porque Paulo foi o apóstolo dos gentios. Então, qual que é a origem do cristianismo? O cristianismo vem de Cristo. A expressão cristianismo vem de um nome dado aos seguidores de Jesus que estavam em Antioquia, cristãos.
Cristãos fala sobre aqueles que seguem um caminho, aqueles que são propriedade de, melhor dizendo. Porque antes de serem chamados cristãos, eles eram chamados de os do caminho. Inclusive, se eu não me engano, Lucas trata disso em Atos capítulo 9. Ele diz que Paulo era um perseguidor dos que eram do caminho. O caminho, fazendo uma citação a João 14,6, onde Jesus diz que ele é o caminho, a verdade e a vida e que ninguém vai ao Pai, ou vem ao Pai, senão por ele. Então, meus irmãos, em síntese a tudo isso, Cristo, ele sempre deu essa ênfase, ou ele sempre teve essa intenção de estabelecer a igreja. E a origem do cristianismo é em Israel, a partir do ensino apostólico. No que tange ao cristianismo e seu livro, apenas antecipando esse tópico e terminando de sintetizar tudo isso, depois de Israel o evangelho chega aos gentios e ele vai se expandindo conforme Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus prescreveu, ele disse que esse evangelho chegaria até os confins da terra. Agora sim podemos ir ao subtópico 2. O cristianismo e seu livro. No que diz respeito a essa Bíblia, meus irmãos, que nós temos, porque o livro do cristianismo é a Bíblia Sagrada, no que diz respeito a isso, se levantaram muitos homens que tentaram contradizer as verdades dentro desse livro e também tentaram contradizer a sua estrutura. Na verdade, Bíblia é um termo que significa biblioteca, inclusive Jerônimo chamava isso, a Bíblia, de biblioteca divina. Então significa um conjunto de vários livros unidos em um só. Esse é o sentido de Bíblia. E existiram algumas pessoas que tentaram tirar ou acrescentar alguns livros dentro da estrutura bíblica que nós conhecemos hoje em dia. A nossa Bíblia é composta de 66 livros, sendo 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo. Porém, a Igreja Católica, a Igreja Ortodoxa Oriental tem uma quantidade de livros diferente da nossa Bíblia protestante. Mas isso já vem desde os primórdios da igreja. Marcião, por exemplo, era praticamente um idólatra do apóstolo Paulo. Ele dizia que Paulo se opunha totalmente à lei e que ele também deveria se opor à lei. E que o Deus do Antigo Testamento era um Deus irado, um Deus vingativo, e ele não correspondia ao Deus do Novo Testamento. O que fez Marcião, então? Ele descartou os livros do Antigo Testamento e ficou apenas com alguns livros do Novo Testamento, também se opondo a alguns ali. Mas essa Bíblia, meus irmãos, que nós conhecemos, de 66 livros, ela tem uma história e tem um porquê dela ter menos livros que os católicos, menos livros que a Igreja Oriental, a Igreja Ortodoxa Oriental. É claro que não é nossa intenção dar uma aula de bibliologia aqui, mas apenas sintetizar esse ponto. E no que tange ao cristianismo e a sua mensagem, essa mensagem, meus irmãos, não é uma mensagem baseada na tradição da igreja. É até interessante nós comentarmos que nós consideramos a tradição da igreja, mas nós não estamos baseados apenas nisso. O peso do evangelho, o peso da ala protestante do cristianismo é a Bíblia Sagrada, somente a Escritura, somente a Bíblia. Então a nossa mensagem é baseada no nosso livro, conectando o subtópico 2 com o subtópico 3. E em síntese, essa mensagem fala que o mundo é caído, que o mundo é totalmente depravado, que o pecado entrou no mundo e que por isso ele atraiu para si a morte física e a morte eterna. Entretanto, o cristianismo também ensina ou fala sobre a plenitude do plano redentor de Deus ao longo da história. Nós não desconsideramos os livros do Antigo Testamento porque entendemos que desde o Antigo Testamento Deus traçou um plano redentor para a humanidade e que esse plano foi consumado no Novo Testamento quando Jesus morreu em nosso lugar e que ele em breve será completo também com a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Qualquer mensagem que vá contra essa verdade é considerada uma mensagem anticristã. O mundo é totalmente caído, depravado, precisa da graça de Cristo através da sua morte no Calvário, e não há nada senão a graça de Deus e a justificação por meio da fé que possa salvar o homem. Que Cristo morreu em nosso lugar, que ele era plenamente homem, plenamente Deus, e que breve ele voltará. Ele ressuscitou e breve ele voltará também. Essa é a mensagem do cristianismo. Pessoal, nesse segundo tópico nós vamos falar sobre a fé cristã e os valores absolutos.
começando pela ética, então o que é certo e o que é errado. Nós já falamos sobre ética em uma das nossas lições do trimestre passado sobre doutrina. Falamos sobre o mundo imoral, sobre a moralidade, a ética e como se portar diante de um mundo que prega contra essas questões. Fazendo apenas ou retomando alguns comentários que nós já fizemos naquela aula, existem alguns sociólogos relativistas hoje em dia que falam que os preceitos morais de um ser humano são moldados pela sua sociedade ou pela sociedade na qual ele está inserido. E essa sociedade, essa comunidade, tem uma série de preceitos e de percepções sobre a vida. Então, cada comunidade tem uma cosmovisão. E baseado nessa cosmovisão, cada indivíduo pertencente a essa união ou junção de pessoas se baseia naquilo que eles estabelecem a partir disso. Entretanto, debaixo de uma perspectiva bíblica, nós encontramos em Romanos capítulo 1, versículo 19, em Romanos capítulo 2, dos versículos 14 a 15, sintetizando e extraindo aquilo que nós queremos desse texto, aquilo que nós precisamos para sustentar a moral ou a ética baseada no Evangelho, debaixo de uma perspectiva bíblica ou paulina baseada nesses dois textos, a vontade de Deus foi revelada a todos os homens. Isso é uma verdade bíblica e nós já citamos os textos que falam sobre isso. E que todas as sociedades podem ou incorporam em algum grau a vontade de Deus. E essa vontade tem seus códigos morais que servirão como base para o julgamento final do próprio Deus. A moralidade convencional pode ser vista como cristão como uma combinação da vontade divina e dos valores humanos. Então, a sociedade ou a comunidade no qual estou inserido rege também a minha perspectiva sobre aquilo que eu devo fazer. Isso é um fato. Mas que a vontade divina foi revelada aos homens e que todos têm essa predisposição dentro do seu coração, essa predisposição a fazer o que é certo. Ainda que sejamos caídos, temos olhos que podem enxergar aquilo que é certo e aquilo que é errado, já que a vontade de Deus foi revelada a todos. Ética, então, é correspondente à moral, e ela se refere ao problema do que é certo e do que é errado, do que é bom e do que é ruim dentro da conduta humana. Ela cobre todos os relacionamentos da humanidade. Sendo assim, a ética cobre tanto o meu relacionamento com Deus, como também com as pessoas, como também comigo mesmo. Já que se eu olho para uma ética bíblica ou uma ética cristã, eu também me livro de pecar contra Deus. E me livrando de pecar contra Deus, aliás, eu também consigo me livrar de pecar contra Deus através de mim mesmo e pecar contra Deus fazendo mal ao meu próximo. Então, a ética é isso, é esse sistema de leis ou de regras ou de percepções, de prescrições que rege o que é certo e o que é errado. É importante também afirmarmos que existem alguns pensamentos filosóficos que têm relativizado o que é verdade. Norman Geisler falou sobre isso no seu livro Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. Um dos primeiros temas que ele tratou foi a verdade que tem sido colocada em debate nos meios acadêmicos. Então as pessoas têm dito que a verdade não é absoluta, inclusive é esse pensamento que esses sociólogos relativistas defendem, que cada um tem a sua verdade. Ora, Norman Geisler ele dá um simples argumento que desmonta essa ideia. Se eu digo que não há verdade absoluta, isso precisa ser uma verdade absoluta para que seja colocada em prática, para que seja uma realidade. Então, para que esse postulado esteja correto, ele precisa ser uma verdade absoluta. E é isso justamente que ele contradiz. Portanto, há sim uma verdade que governa o mundo, há uma ética, há uma moralidade, ainda que esteja abafada ou ainda que seja desprezada pelo ser humano que está morto nos seus pecados. Nós temos agora o subtópico 2, a necessidade de um absoluto. Então, quando se tem duas opiniões contraditórias, é preciso que se veja qual é a certa. A palavra de Deus é o balizador do cristianismo, pois o que ela disser que é o certo, é o correto aos olhos de Deus, independente da cultura em que o leitor da Bíblia se encontre. Por mais que seja visto como exclusivista, o cristianismo trata do certo e do errado, porque no final das contas isso é bem mais do que classificar o comportamento de uma pessoa. Então o que o autor está dizendo aqui é que a Bíblia é aquilo que rege
aquilo que é certo e aquilo que é errado. Se a verdade não é absoluta, inclusive, então todas as religiões carregam as suas verdades. Ou todas as religiões estão completamente corretas. Aí nós nos deparamos com um problema grave. Porque o universo ou o entendimento judaico-cristão fala sobre a existência de um só Deus. Então são religiões monoteístas. Entretanto, existem religiões que são pluralistas, então elas falam sobre a existência de vários deuses. Essas verdades são contraditórias. Se a verdade é relativa, então ambas estão corretas. Ora, se uma vertente diz que só há um Deus negando a existência de outros deuses e a outra fala sobre a existência de vários deuses, como que essas duas verdades podem se suportar a si mesmas? Ou como que elas podem ser verdade ao mesmo tempo? Portanto, nós que somos cristãos, nós olhamos para a perspectiva bíblica sobre as coisas. É ela que rege aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Inclusive, você encontra vários valores éticos dentro da Bíblia, desse universo judaico-cristão. Tanto no Antigo Testamento, quando Deus institui os mandamentos, inclusive em Gênesis capítulo 9, versículo 6, que Deus diz que quem derramar o sangue do homem, pelo homem terá o seu sangue derramado, porque Deus fez o homem à sua imagem. E nós vemos também Cristo falando em João capítulo 13, versículo 34, que nós precisamos amar uns aos outros. Você vê, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, Deus dando códigos morais e éticos ao homem. No subtópico 3, ele fala sobre certo e errado, citando o texto de Isaías, no capítulo 5, no versículo 20. Ai dos que bem chamam, ai dos que chamam ao mal de bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, e fazem do amargo doce e do doce amargo, falando sobre esses relativistas que negam a existência de uma verdade absoluta. Esse texto pode ser aplicado a isso, ou também daqueles que procuram distorcer o que a Bíblia diz, levando os seus ensinos a um tom que, na verdade, ela não está dizendo aqueles que negam aquilo que a palavra de Deus bem estabelece. Nós estamos na contramão do pensamento mundano. Então, nós temos que entender qual é a nossa localização espacial dentro de tudo isso. Nós estamos na contramão do pensamento mundano. Portanto, a Bíblia continua sendo o nosso cânon, a nossa vara de medir a nossa conduta, de medir aquilo que cremos e da forma que agimos. Algo que nós não comentamos no tópico 1, que é interessante comentarmos agora, é que as escrituras começaram a ser chamadas de cânon na igreja primitiva, ou pela igreja primitiva. Cânon significa vara de medir, aquilo que mede a conduta do homem. A palavra de Deus é aquilo que estabelece o princípio do que é certo e do que é errado. Meus irmãos, nesse último tópico nós vamos falar sobre a mensagem do cristianismo para os nossos dias. Então, o cristianismo tem uma mensagem de esperança. Dentro de um mundo em que só acontece desgraça, ou que tem sofrido, na verdade, graves problemas, ou de pessoas que têm tido os problemas psicológicos, espirituais, familiares, ao longo da sua vida inteira, ou que desencadearam isso. E quando nós olhamos para a história, nós vemos uma humanidade depravada, caída, que precisa de Deus. O cristianismo, o evangelho, tem uma mensagem de esperança. Durante os últimos dias tem se levantado, inclusive, um debate sobre o que faremos sobre a ilha de Marajó. E é interessante nós falarmos, inclusive, sobre isso. O evangelho de Cristo é a esperança da humanidade. As missões da igreja são uma esperança. Não só do ponto de vista de cooperar com a ilha de Marajó, trazendo esse exemplo que tem tido muita repercussão. Não só cooperar no sentido de fornecer alimento e tudo mais, mas de ajudar a construir uma sociedade. A sociedade deve ser construída sobre o evangelho. Inclusive, esse mundo ocidental foi construído sobre o evangelho. Nós vemos que, quando a apostasia tomou conta de tudo isso, os mais graves problemas começaram a surgir no meio das pessoas. E que, na verdade, o pecado tem sido um problema grave. É claro que desde a fundação do mundo, aliás, desde a fundação do mundo não, desde a queda de Adão, o pecado tem sido o tônus ou a origem de todos os problemas humanos.
Entretanto, meus irmãos, o evangelho é aquilo que pode mudar essa situação. Do ponto de vista de que Deus mostra através do evangelho que ele está ativo, que ele não perde o controle da situação. Deus mostra através do evangelho também o seu amor pelo mundo. Deus mostra através da igreja que ambientes como esse, como o da Ilha de Marajó que nós citamos e que estão também nesse mesmo patamar, às vezes até piores, se é possível, o evangelho de Cristo pode reverter essa situação. A salvação de Deus é para todas as pessoas, já que o pecado entrou no mundo para todos. Nós, pelo menos da Assembleia de Deus, cremos que o pecado entrou no mundo inteiro. Entretanto, que Cristo morreu por todas as pessoas e que as pessoas podem aceitar ou rejeitar a salvação, mas que a salvação está sendo distribuída para todos. Entretanto, precisamos fazer essa salvação uma realidade para as outras pessoas, já que Cristo fez dessa salvação uma realidade para a humanidade na cruz, a igreja precisa fazer dessa mensagem da cruz uma realidade para aqueles que a cercam. Então a salvação é para todos. Nós não cremos na ideia de salvação ou expiação limitada, mas cremos que ela é ilimitada para todos que aceitam Cristo como seu único e suficiente Salvador. O último tópico fala sobre a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a nossa divina esperança. Ainda que soframos grandes problemas ou graves problemas por conta do pecado e que isso esteja se agravando ao longo da história, Cristo está voltando e que um dia Ele aliviará as nossas dores, enxugará as nossas lágrimas e Ele também dará paz que é tanto desejada. Isso é predito pelos profetas, como Isaías no capítulo 2, ele diz que um dia as nações virão ao monte do Senhor, porque ali está sendo ensinada a lei de Deus. Então o mundo sempre buscou, a tradição judaica ou o Antigo Testamento sempre teve esse tom de paz, de desejo por paz. E nós cremos que o nosso Cristo é o príncipe da paz e que um dia ele voltará para nos buscar. Essa é a nossa maior esperança e aquilo que nos motiva. Então, meus irmãos, foi isso que nós queríamos ministrar nessa aula. Desejamos a vocês uma boa aula, que Deus os abençoe em nome de Jesus.